Redes locais virtuais é uma metodologia de gerenciamento da rede para limitar o acesso de alguns computadores a outros computadores da rede. Em outras palavras, as redes locais virtuais, ou VLANs, é uma forma de você fazer o isolamento de duas máquinas, colocando elas em redes distintas, mas sem que você tenha que fazer a alteração física da infraestrutura, ou seja, do cabeamento que está ligando essas máquinas. Uma das grandes motivações para o uso de LANs virtuais é o tráfego de difusão. Nós temos, então, o aprendizado dos switches, os protocolos ARP, protocolo DHCP, que percorre toda a rede. No caso de redes corporativas muito grandes, toda vez que um equipamento novo é conectado na rede, esses mecanismos serão utilizados e isso poderá prejudicar o desempenho da rede. Dessa forma, se pudermos limitar então o alcance dessa difusão de dados, podemos otimizar o uso da rede, levando apenas a difusão para as máquinas que devem receber essa difusão e não para a rede inteira. Dessa forma, conseguimos melhorar o desempenho, reduzir os problemas de segurança e privacidade. Outra motivação é o uso ineficiente de switches. Se queremos montar pequenos grupos de redes, em cada grupo terá alguns computadores, seremos obrigados, na metodologia normal, a utilizar muitos switches, cada um deles com poucas portas. Utilizando a virtualização da rede, podemos utilizar um grande switch de alta capacidade que irá fazer o isolamento do tráfego nas configurações dele. Uma outra motivação é o gerenciamento de usuário. Vamos supor que numa determinada empresa, um usuário e a sua máquina só podem acessar partes da rede, aquela parte em que o usuário precisa acessar para poder executar o seu trabalho. Vamos imaginar um problema que aconteceu na sala que esse usuário estava, e essa sala teve que ser interditada para dar manutenção. Dessa forma, o equipamento desse usuário e esse usuário terão que ser deslocados para outra sala, mas ele também continuará tendo acesso apenas àquelas informações que a ele cabe. Nas redes tradicionais, teremos então que carregar todo o cabeamento que leva informação para esse usuário para outra sala que ele está colocado neste momento. No caso de utilizarmos redes locais virtuais, podemos apenas configurar no switch que agora aquela conexão que esse usuário está ligado faz parte de uma rede virtual. Essa figura tenta representar o problema do gerenciamento de usuários. Vamos supor que na empresa nós temos três setores diferentes, a LAN 1, LAN 2 e LAN 3. Como podemos ver nessa figura, a LAN 1, LAN 2 e LAN 3 são construídos com uma estrutura que lembra um barramento. Pode ser um barramento ou pode ser também a comunicação utilizando hubs. Vejam que nessa estrutura, caso um usuário da LAN 1 seja transferido de sala, teremos que transportar o cabeamento dele para a nova sala também. No caso de LANs virtuais, podemos fazer da seguinte forma. Vamos passar uma estrutura de cabeamento em todos os pontos de rede que podemos ter na empresa. Vamos ligar todos os pontos de rede em um switch que consegue interpretar a LAN virtual. Pronto. Podemos então configurar cada conexão do switch para fazer parte de uma rede virtual. Dessa forma, podemos dizer então que quando algum usuário da LAN virtual 1 usar um mecanismo de difusão, o switch irá encaminhar essa difusão apenas aos outros usuários da LAN 1 e não irá fazer essa difusão para todos os usuários da rede. Dessa forma, temos então o isolamento do tráfego na nossa rede, mesmo que todos os equipamentos estejam ligados no mesmo switch. As LAN virtuais também são escalonáveis, permitem agrupar estações conectadas ao switch com software VLANs diferentes, como apresentado na figura. Neste caso, ao invés de termos um switch com diversas portas, temos pequenos switches espalhados na empresa, cada um agrupando alguns computadores. Mas esses computadores estarão conectados num software do switch que identifica qual rede virtual cada computador está, e dessa forma o tráfego continua sendo limitado apenas àquela rede que o usuário está conectado. As LANs virtuais foram criadas junto com o padrão I3E 802.1q, que define o formato do quadro para LANs virtuais.
Na figura, podemos verificar que o quadro do Ethernet é muito semelhante ao Ethernet para LANs virtuais. A diferença entre os quadros Ethernet tradicional e Ethernet para redes virtuais é que no seu cabeçalho, logo após o endereço de origem, é colocado dois campos extras. Um campo com 2 bytes, que identifica o protocolo, e o outro campo com 12 bytes, que identifica o controle. É no controle que é colocado a identificação da rede. Como vantagem das redes virtuais, podemos apresentar a redução de custo e tempo de reconfiguração, uma vez que não há necessidade de carregar o cabeamento de uma sala para outra. Tem também a criação de grupos de trabalhos virtuais, em que eles são independentes da topologia física da rede, ou seja, independe de onde o equipamento está colocado na empresa, conseguimos isolar o tráfego, permitindo que ele só tenha acesso a algumas informações. Como as redes virtuais permitem controlarmos o tráfego de broadcast, dessa forma conseguimos uma eficiência maior na rede, já que todo o comando de broadcast será limitado apenas àquela rede e não à infraestrutura de rede total de uma empresa. E por fim, podemos citar a segurança, já que as LANs virtuais limitam o tráfego aos domínios específicos. Dessa forma, quem não tem acesso a um determinado servidor não terá o seu tráfego sendo direcionado a esse servidor.